O milionário fica surpreso ao ouvir sua filha chamar a babá de mamãe pela primeira vez. Gael Taveira nunca soubera o que era simples. Sua vida era um palco gigantesco de luxo, festas caríssimas, carros potentes e viagens que quase ofuscavam o olhar frio que guardava no peito. Mas naquela tarde abafada, algo explodiu dentro daquele silêncio gélido que ele mantinha há anos. Tudo aconteceu na sala imensa, cheia de quadros que ninguém entendia direito. Um tapete grosso que abafava cada passo, enquanto o relógio marcava uma passagem lenta do tempo. Lavínia, sua filha de 7 anos, soltou aquela palavra que quebrou a armadura de Gael como um trovão. Mamãe. Mas não era para ele. Não era para Cecília, a ex-esposa que tinha se afastado tanto quanto o sol da lua. Aquela palavra saiu da boca doce da menina, apontando para Jurema Alves, a pedagoga nordestina que tinha chegado na casa como uma brisa quente. Cheia de cuidado e uma calma que Gael nem sabia existir. Gael congelou. Suas mãos. Jurema sorria, com olhos cheios de ternura, e nada parecia mais natural do que aquilo para Lavínia. Mas para Gael, era um terremoto invisível. Uma mãe era o grito silencioso daquela menina que sentia a ausência da mãe, que encontrava em Jurema não só uma cuidadora, mas um porto seguro. Uma mãe improvável que desarmava o castelo de solidão em que o milionário vivia. A verdade é que nada ali estava resolvido. Cecília, a sombra que Gael carregava, ainda sussurrava no fundo dos seus dias. Ligação por telefone, os encontros evitados, aquela lembrança que latejava com uma força quase brutal. Jurema, com toda a sua sabedoria simples e amor sincero, trouxe uma luz branca na casa, mas também acendeu um alerta no coração apertado de Gael. O instante passou rápido, mas o silêncio seguinte parecia gritar. Os olhos atentos de Gael captavam cada gesto, cada risada entre Jurema e Lavínia. Um medo se instilava lentamente. E se ele estivesse perdendo essa batalha contra o tempo, a tensão se espalhava no ar, como um filme esperando o próximo capítulo. Lá fora, as árvores balançavam, como se sussurrassem a história que nem todos queriam ouvir. E dentro daquela mansão, um homem rico, tão cheio de coisas, se via nu diante do simples ato de uma criança. O que Gael faria? Confrontaria seus fantasmas ou se fecharia ainda mais? Jurema aceitaria ser aquela mamãe tão inesperada. Lavínia encontraria o que tanto buscava. Ou o passado pesado tornaria tudo ainda mais complicado? Nunca havia sido tão urgente descobrir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gael ainda estava em choque quando a palavra mamãe ecoou pela mansão. O peso daquela expressão caída sobre o silêncio parecia esmagá-lo. Lavínia ria, Jurema sorriu, mas ele sentiu o céu desabar. A tensão crescia como uma tempestade enquanto ele tentava decifrar o que aquilo significava.
Uma ponta de angústia se instalou em seu peito. De repente, um estrondo vindo de fora cortou a cena. Gael virou-se abruptamente, os olhos arregalados. O som vinha do jardim. Ele levantou-se e seguiu em direção à janela. Um grupo de pessoas, gritando, correndo em direção à entrada da mansão. Seu coração disparou. O que estaria acontecendo? Um acidente? Um assalto? Lavínia, fica aqui! Ele gritou. Mas a menina já estava interessada demais no movimento lá fora. Jurema, percebendo a agitação, também se levantou. Os dois se aproximaram da janela, enquanto Gael se preparava para ir até a porta. Então, a cena que se desenrolava no jardim fez seu sangue congelar. Um homem vestindo um terno negro estava sendo empurrado para dentro da mansão por 2 seguranças. Ele parecia apavorado, os olhos cheios de desespero. Era alguém que Gael reconheceria em qualquer lugar. Felipe, seu advogado. Gael pensou no que poderia estar acontecendo. Viu o rosto de Jurema mudar. Gael, vamos lá, Jurema disse, puxando-o. E antes que ele pudesse protestar, já estavam na porta, seguindo a multidão que se formava. Ao chegarem, Gael viu Felipe caindo de joelhos no chão, as mãos levantadas em sinal de rendição. Você não entende. Eu só queria proteger a criança, ele gritou, olhando para Gael, que estava paralisado. Ela não é segura aqui. Está em perigo. Do que você está falando? Gael rosnou, a raiva fervendo em seu topo. O advogado respirou fundo, como se estivesse à beira de soltar uma bomba. Cecília, ela está envolvida em algo muito mais sério do que você sabe. Os olhos de Gael se estreitaram. Cecília? O que ela tem a ver com isso? Felipe começou a explicar rapidamente, mas suas palavras eram truncadas, apressadas. Ela está em dívida com pessoas que são perigosas. Elas ameaçaram. Ameaçaram fazer algo contra Lavínia se você não cooperar. Ela está em apuros, Gael. O mundo pareceu girar. Gael olhou para Lavínia, que ainda estava do lado de Jurema. Seu coração disparou. O que você quer dizer com fazer algo contra Lavínia? Sua voz saiu entrecortada. Sussurros se espalharam entre os seguranças e os empregados. Olhares cúmplices de preocupação tornaram-se um coro frenético. Jurema segurou a mão de Lavínia, mas seu olhar estava fixo em Gael, buscando respostas. Ela não é apenas uma criança. Felipe continuou ofegante. Ela é a chave para algo muito maior. E quando eles perceberem que estão perdendo, vão agir. Uma onda de pânico subiu e desceu por Gael. Os fantasmas do passado começaram a dançar em sua mente. A dor de ter perdido Cecília, de estar agora em uma montanha russa de emoções. O nó na garganta se apertava mais a cada segundo. Você deveria ter me falado isso antes, ele gritou, enfurecido. Eu teria falado, mas você estava tão cego com sua vida perfeita. Felipe respondeu, antes de ser interrompido por um grito vindo do fundo da multidão. Alguém estava se aproximando, a sombra de um homem mais alto, com uma presença sombria e um olhar que cortava como faca. A tensão duplicou. O que viria a seguir? Gael olhou para a porta, para Lavínia, para Jurema. Um verdadeiro pesadelo começava a tomar forma. E se tudo o que acreditava estar seguro estivesse prestes a desmoronar em um instante? O passado e o presente colidiam de forma calamitosamente imprevisível. A única coisa que restava em sua mente era a pergunta: quem realmente estava em perigo agora? Gael estava paralisado. O homem na porta, aquele com o terno negro e olhar gélido, avançava. O ambiente ficou pesado.
Cada passo que ele dava parecia ecoar um compasso sinistro no momento tenso. O murmúrio da multidão ficou em um sussurro nervoso. Por que você veio aqui, Daniel? Gael gritou, finalmente, sua voz cortante. Ele conhecia aquele rosto. O advogado de sua ex-esposa. Aquele que tinha aparições frequentes quando tudo estava ruindo. Daniel sempre fora o elo entre ele e Cecília. O cheiro de traição pairava no ar. Você precisa saber, Daniel forçou, ofegante. A situação é muito mais complicada do que você imagina. Ele olhou para Lavínia, que ainda estava ao lado de Jurema, confusa, mas com um movimento rápido. Daniel os ignorou e fixou o olhar em Gael. Cecília não é quem você pensa que é. As palavras dele foram como um choque elétrico. O mundo de Gael começou a girar. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, o tom de sua voz subindo em pânico. Lavínia estava em perigo, e esse homem parecia saber mais do que estava disposto a revelar. Daniel hesitou, mas a pressão da situação fez com que ele continuasse. Ela não só tem dívidas. Ela fez um acordo com pessoas erradas. O que ele disse foi como uma faca afiada. Ela está trabalhando para eles, usando Lavínia como um escudo. Isso não pode ser verdade. Gael gritou. Viu Lavínia olhando para ele, os olhos grandes e inocentes, e sentiu um nó se apertar em seu coração. O que mais você sabe? Ela colocou você na linha de fogo sem que soubesse. O advogado olhou para trás, onde os seguranças estavam, como se temesse que alguém o escutasse. Você acha que ela se afastou por acaso? Ela tinha que proteger a menina. E agora você está no meio disso tudo. Os rostos ao redor começaram a se contorcer, o medo e a confusão flutuando como fumaça no ar denso da sala. Jurema segurou Lavínia mais perto, sua expressão firme, mas os olhos traíam uma preocupação crescente. Gael sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Onde está Cecília? Ele gritou, mas o eco da sua voz parecia indefinido, distante. Cada palavra disparava mais adrenalina em suas veias. Eu não sei, Daniel respondeu, balançando a cabeça, a respiração errática. Mas eles vão voltar para você, para Lavínia. E então, mais grave, ele completou, e se acontecer algo com ela, será culpa sua. Os olhos de Gael se encheram de fúria. Culpa minha? Eu sou o único que está tentando proteger a minha filha. O ódio crescia, calor em seu peito, enquanto o medo se entrelaçava com uma urgência feroz. Ele queria saber a verdade, mas tudo parecia mais complicado a cada revelação. Nesse momento, um ruído alto veio do fundo da mansão. Uma batida ensurdecedora. Os seguranças se viraram, todos atentos. Lavínia, assustada, se escondeu atrás de Jurema, enquanto Daniel parecia pálido. É um alerta, ele gritou, os olhos arregalados. Gael sabia que algo estava por vir. Ele se virou para Daniel. O que está acontecendo? Mas Daniel já havia se afastado, desaparecendo em meio à agitação. O coração de Gael disparou enquanto a porta da mansão se abria violentamente. Várias figuras encapuzadas adentraram, cada uma com uma presença imponente. O caos se instalou, vozes gritando, pessoas correndo. Gael olhou para Lavínia, que segurava firmemente a mão de Jurema. E naquele instante, a verdade que ele temia começou a emergir. Não era só sobre ele e Cecília. Era uma luta muito maior e mais obscura. Uma teia de mentiras e traições que colocava sua filha diretamente na linha de tiro. Enquanto os capuzes se aproximavam,
Uma nova revelação estava prestes a mudar tudo. Uma sombra se destacou entre os invasores. E então uma voz conhecida cortou o ar. Eu consegui! A pessoa ergueu a cabeça, revelando o rosto familiar de Cecília. O que ele faria agora? A confusão se instalou. A mulher que ele amava, a mãe de sua filha, estava ali. E tudo estava prestes a desmoronar de novo. Como isso era possível? O que mais ela tinha escondido? O clima na mansão mudou instantaneamente. Gael ficou paralisado ao ver Cecília, a mulher que havia perdido há tantos anos, de volta. Não éramos apenas as emoções que estavam em jogo. Ela avançou, um olhar diferente no rosto, como se estivesse carregando um peso que ninguém poderia imaginar. Gael sentiu um nó se formar na garganta. Cecília! Sua voz saiu tremida. Os invasores pararam. A tensão no ar era palpável. Lavínia escondeu-se atrás de Jurema, os olhos arregalados. Cecília olhou para a filha e então para Gael. E o que deveria ser um encontro emocional se tornava uma tempestade de incertezas. As palavras dela foram como um raio cortando o céu. Eu estou aqui para salvar Lavínia. Salvar? De quê? Gael perguntou, um misto de raiva e confusão. Você me deixou. Você deixou a nossa filha. Cecília fechou os olhos por um instante. Eu sabia que estava em perigo. Que vocês estavam em perigo. Os seguranças se aproximaram, nervosos, mas Cecília levantou a mão. Eu não sou a vilã dessa história. A multidão murmurou. Rosnados de reprovação cortavam o ar. Como você pode dizer isso? Você deixou tudo de lado. Gael estava perdendo o controle. E o que você fez agora? Eu fiz um acordo. Um acordo para proteger Lavínia. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. E eles acreditam que ela é uma chave. Uma chave? O estômago de Gael se revirou. Você está falando em códigos. O que você ocultou dessa vez? O olhar de Cecília estava cheio de desespero, mas Gael não tinha certeza se a confiava. Eu sou a mãe dela. Eu sempre fiz o que achava certo. Ela respondeu, mas havia algo que não se encaixava. O que ela estava escondendo? Um estrondo ressoou e as portas se fecharam abruptamente. Você não pode fazer isso! Um dos encapuzados gritou, e a intensidade da situação explodiu em uma torrente de gritos e empurrões. Cecília parecia estar à beira de um colapso. O que você não entende, Gael, é que eu estou tentando te proteger também. Eles têm algo contra você, e a sua fortuna é o que eles querem. Acha que isso é só sobre nós? A multidão continuava agitada, mas a mente de Gael rodava. O que você quer dizer com isso? Você tem que explicar melhor. Neste momento, uma das sombras que cercavam a entrada se destacou. A figura imponente se virou, revelando uma mulher de cabelos longos e face dura, que Gael imediatamente reconheceu. Era Clara, a mentora de Cecília, uma mulher com quem ele nunca se sentiu confortável. A presença dela, sempre carregada de mistério, agora inundava a sala. Cecília, o que você fez? Você não podia ter trazido ele aqui. Clara gritou, e isso fez Gael se arrepender de estar tão exposto. Cecília virou-se, os olhos cheios de dor. Eu não podia deixá-los levá-la. Eu tive que fazer o que era preciso. Com um movimento rápido, Clara puxou algo de dentro do casaco. Um pequeno dispositivo brilhante, que ela mostrou a todos. É o que eles querem, Gael. O que Cecília escondeu da sua empresa. Ela tinha uma escolha e a fez. Agora, todos nós estamos em perigo. A traição e a confusão
inundaram Gael. A culpa às decisões que havia tomado por amor e confiança, todas reveladas em um instante. Ele olhou para Cecília, esperando ver uma explicação, um pedido de desculpas, mas o que recebeu foi apenas um olhar perdido. Cecília, você fez um acordo com pessoas perigosas e agora está colocando Lavínia no meio de tudo isso? A incredulidade não conseguia se esconder em sua voz. Uma insight cortou o ar. O que mais ela havia feito? Gael começou a recuar, o medo palpável no peito. O que seria da vida deles agora? Clara e os encapuzados estavam mais perto e, no fundo, toda essa situação parecia um jogo em que eles eram os peões. A tensão atingia seu ápice. A revelação estava rasgando a estrutura da vida que Gael pensava ter controle. O que você planeja fazer agora, Cecília? As palavras saíram como um sussurro de desespero. Mas antes que Cecília pudesse responder, uma explosão repentina ecoou do lado de fora da mansão. A vibração sacudiu o lugar e o pânico tomou conta. Gael olhou nos olhos de Lavínia, que por um breve momento refletiu a mesma incerteza que sentia. O que mais poderia acontecer? Ali, em meio às sombras e ao caos, ele percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar de forma imprevisível. A realidade vinha com uma profundidade que ele poderia não ser capaz de enfrentar. E o que tudo isso significava para Lavínia? O clima na mansão estava insuportável. O estrondo da explosão ainda reverberava nas paredes, e a tensão estava tão densa que podia quase ser tocada. Gael olhou para Cecília, tentando processar tudo o que ela acabara de dizer. Mas antes que ele pudesse fazer outra pergunta, algo ainda mais inesperado aconteceu. Lá fora, a multidão começou a entrar em pânico. Gritos ensurdecedores ecoavam, e as figuras encapuzadas se aproximaram, como sombras ameaçado. O que eles querem? A pergunta estava presa em sua garganta, mas ninguém tinha tempo para respostas. O caos se instalava. Com um movimento rápido, uma das figuras encapuzadas ergueu uma pistola e disparou para o alto, ordenando silêncio. O som do tiro se espalhou pelo ar, e os presentes se encolheram. Gael sentiu um frio na espinha. Cecília, o que está acontecendo de verdade? Ele precisava de respostas, mas tudo o que recebia era confusão. Eu não sabia que eles viriam até aqui. Cecília gritou, quase em desespero. Os olhos dela estavam arregalados. Eu pensei que tinha tempo. Tempo! Gael rosnou cada vez mais fervendo. Tempo para quê? Para colocar nossa filha no meio disso? A raiva invadia suas veias, e Lavínia, atrás de Jurema, chorava em silêncio, sem entender o que se passava. Precisamos sair agora! Daniel tentou intervir, mas as figuras ao redor estavam em movimento, tomando a sala. O pânico cresceu. Com um sinal, um deles se aproximou de Cecília e puxou uma corrente prateada que reluzia sob a luz da sala. Gael piscou, atordoado. Era um colar, e não qualquer colar, mas um que ele reconheceu imediatamente. Isso é, não pode ser. Ele se assustou. O colar tinha pertencido à mãe de Lavínia, a única lembrança que ele guardava dela, muito antes de tudo desmoronar. Como você conseguiu isso? O desequilíbrio na situação estava se intensificando. Cecília olhou para baixo, a cor desaparecendo de seu rosto. Eu não sabia. Eu prometi que nunca devia tocar nisso de novo. Isso foi um erro. O desespero na voz dela ecoava pela mansão. Mas o que ele não percebeu foi que um dos encapuzados havia se aproximado, sussurrando algo para a figura que segurava o colar.
Os olhos de Gael se arregalaram quando a expressão de Cecília mudou. É você! A voz dela falhou. Você está aqui! As peças começaram a se encaixar. Como uma rede, tudo se conectava. A dor no peito de Gael aumentou. Quem é você? Ele exigiu saber, apontando para o homem que havia revelado o colar. Alguém que conhece muito bem a história. O encapuzado respondeu, e ao puxar o capuz para trás, revelando um rosto que Gael nunca esperava ver. Era Lucas, o irmão de Cecília, que todos acreditavam estar morto. O choque foi como uma pancada. Lucas, Gael deixou escapar, a voz tremera. A sala estava em um estado de completo alvoroço, mas tudo o que ele conseguia pensar era no que Lucas tinha feito, no que a sua volta significava. A ausência dele fora um dos maiores traumas na vida de Cecília. E agora, ele estava ali, vivo e aparentemente alinhado com o que quer que estivesse acontecendo. Eu voltei para acabar com isso de uma vez por todas, Lucas disse, um sorriso sombrio atravessando seu rosto. E você, Gael, vai ter que escolher de que lado está. Lavínia olhou para a mãe e depois para o homem que parecia ter voltado das sombras. Mãe? A voz dela estava cheia de medo e confusão. A dor que transpareceu no rosto de Cecília parecia insuportável. O que está acontecendo? Quem é ele? Neste momento, a realidade da situação se espalhou como uma onda. Gael sentiu o mundo desmoronar novamente. Não era só sobre proteger Lavínia ou o que havia passado entre ele e Cecília. Havia uma armadilha se formando, uma difícil escolha à frente e um passado que parecia ter voltado com força total. Ele olhou para Lavínia, que estava para ser puxada para uma realidade que ele não entendia. Cecília, precisamos sair agora! Mas a revelação de Lucas pendia como uma espada sobre eles. E o que aconteceria se fosse verdade? O que realmente estavam dispostos a sacrificar para proteger a menina? Gael sentiu um nó se apertar ainda mais em sua garganta. Ele não poderia permitir que seu passado, com todas as suas complicações, arrastasse Lavínia para mais confusão e medo. O que realmente significava ter Lucas de volta? A sala estava prestes a explodir em caos, e ele sabia que as escolhas que estavam prestes a ser feitas mudariam tudo. A pergunta gritava em sua mente: quem era realmente o inimigo nesta batalha? E o que Lucas tinha a ver com o futuro deles? Gael estava paralisado, sem palavras, enquanto Lucas revelava sua presença na mansão. O tempo parecia estagnar, o ar pesado com uma mistura de confusão e raiva. O que mais Cecília havia escondido? E aquele homem, que todos acreditavam ter morrido, estava agora ali, lançando dúvidas e desconfianças sobre tudo o que ele pensava saber. Eu nunca pensei que você estaria aqui, Lucas. Gael finalmente conseguiu dizer, o tom pronto para a briga. Você é o motivo do que aconteceu com Cecília. Lucas riu, mas era um riso sem alegria, cheio de amargura. Você realmente acha que eu tinha controle sobre isso? Eu fui o alvo. Fui ocultado, manipulado. Ele olhou para Lavínia, que tremia atrás de Jurema. E agora, eu sou a resposta. A chave que eles querem. Gael franziu a sobrancelha, assimilando cada palavra. O que Lucas estava insinuando? E por que aqueles encapuzados estavam tão focados na criança? O coração de Gael disparou ao perceber que a situação era pior do que imaginava.
Fugimos por um motivo, Lucas continuou, o olhar dele fixo em Cecília. Você se esqueceu do que eles fazem com quem está em dívida. E a nossa mãe, ela também fez escolhas. A confusão tomou conta de Gael. Como assim, escolhas? No momento de tensão, a porta da mansão se abriu novamente. Um grupo de homens armados entrou e a sala ficou em desordem. Gritos ecoaram enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo. Gael se virou rapidamente, colocando-se entre as ameaças e sua filha. Fiquem atrás de mim! Ele ordenou. Seu instinto paterno aflorou, cada músculo em seu corpo preparado para o que viesse. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados, com um olhar de desespero, ergueu as mãos. Esperem! Ele gritou, como se a própria vida estivesse em jogo. Não é o que vocês pensam. As palavras cortaram a tensão como faca. A atenção de todos se voltou para ele. Quem é você? Gael exigiu. Eu sou do mesmo lado que você. O homem implorou, olhando para Lavínia com pânico. Temos que agir rápido. Cecília devia ter contado a verdade sobre o que está acontecendo. O impacto da revelação ficou claro nos rostos de todos. O que mais Cecília poderia esconder? Onde estava a verdade? Cecília, você realmente não me contou sobre o que está acontecendo, não é? Gael disse, a dúvida em sua voz. Você está me colocando em perigo e, mais importante, nossa filha. Eu não sabia de tudo isso, ela retrucou, irritada. As coisas mudaram tanto, não consegui acompanhar. Lucas, você não deveria estar aqui. Cada palavra dela parecia um golpe, não apenas para Lucas, mas para todos na sala. O caos se desenrolava, como se o mundo inteiro estivesse desmoronando diante deles. Vocês não têm ideia do que está em jogo, o homem do lado de fora disse, ainda de mãos levantadas. Cecília, você precisa entender que sua vida não é mais só sua. É por causa do que você conhece, dos males que você se envolveu. Um silêncio quase palpável caiu enquanto todos tentavam processar o peso daquela afirmação. Gael olhou para Cecília, buscando respostas em seu rosto. Ele viu não apenas o medo, mas algo mais profundo, uma culpa que ela lutava para esconder. Os encapuzados estão atrás de algo muito mais poderoso, o homem continuou. Algo que poderia alterar o destino de todos. O que isso significava? A sala ficou em suspeição, como um fio prestes a se romper. Se não nos unirmos agora, tudo o que amamos pode ser destruído, ele acrescentou, olhando para Lavínia, e isso acertou Gael como um soco. A urgência da situação tornou-se real e implacável. Ele não poderia permitir que sua filha fosse um alvo. Cecília, é verdade? Gael perguntou, a voz arrastando uma mistura de raiva e desespero. Pode nos salvar? De verdade? Ela hesitou, o olhar profundo e perdido. Sim, mas há algo que você precisa saber. Algo sobre mim, Lucas e o que fizemos. Agora não, Cecília. Lucas interrompeu, os olhos inquietos. Mas era tarde demais. A verdade estava prestes a ser desnudada, e o que seria revelado poderia mudar tudo. Nesse instante, a mansão vibrou com uma explosão ensurdecedora. O impacto os lançou para trás, e tudo ao redor começou a virar fumaça. Gael lutou para se levantar, gritando por Lavínia e Jurema. O caos tomou conta, a adrenalina disparando. Mas no meio do tumulto, no meio da poeira e da fumaça, surgiu uma figura familiar, a silhueta de alguém que Gael jamais esperava ver novamente. Era a avó de Lavínia, uma mulher que tinha sido dada como desaparecida. A expressão no rosto dela era de determinação. Eu sei o que está acontecendo. A voz dela ecoou, e Gael sentiu o coração disparar. Tudo estava prestes a mudar de novo.
E se não corrermos, perderemos mais do que imaginas. Há segredos ancestrais que você não conhece. Como isso era possível? Todo o seu mundo estava se desintegrando. E no meio de tudo isso, uma nova revelação estava prestes a transformar o que entendiam sobre o passado e o presente. Gael se perguntou se ainda havia esperança. Os mistérios pareciam se entrelaçar, enquanto o pano da verdade começava a se desdobrar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. A explosão reverberou na mansão como um trovão, fazendo as paredes tremerem e soltando fragmentos de madeira e vidro pelo ar. O caos tomou conta. Gael se virou para Cecília, buscando respostas. Mas tudo o que viu foi o desespero nascer no olhar dela. Lavínia estava assustada, os olhos arregalados, agarrada ao braço de Jurema, que tentava protegê-la com o próprio corpo. Cecília! Gael gritou, tentando pedir que ela explicasse tudo, mas a mulher parecia perdida. Os encapuzados vinham se aproximando, mas a sensação de que o tempo havia desacelerado tornou-se insuportável. O que está acontecendo? Você sabe alguma coisa que esteja acontecendo? Eu só queria proteger nossa filha. Cecília respondeu, a voz trêmula, mas a profundidade da culpa era clara. Proteger como? Com segredos? Com mentiras? O desespero tomou conta de Gael, mas não teve tempo de processar os sentimentos, pois de repente a avó de Lavínia, a mulher que todos acreditavam desaparecida, fez sua entrada. Ela estava ali, quase como uma miragem, mas com uma expressão de determinação que fazia tudo parecer ainda mais real. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando, a avó disse, as palavras pesadas como chumbo. Preciso que todos ouçam. É mais grave do que vocês pensam. Lucas! Ela virou-se para o irmão de Cecília, então um grito de terror rompeu o ar. Do lado de fora, 3 caminhonetes apareceram, cheias de sombras encapuzadas. O caos tomou conta novamente. As pessoas começaram a gritar, algumas tentando fugir, outras caindo. Mas o olhar de Gael foi direcionado para um dos homens armados que se destacava. Ele levantou a arma e apontou na direção deles. Fiquem onde estão! Ninguém precisa se machucar! A voz dele era uma mistura de autoridade e nervosismo. Cecília olhou para Lucas, depois para a avó de Lavínia. O que você sabe sobre isso? Ela perguntou, a urgência na voz ecoando pelo ar. Eu não apenas sei, eu fui forçada a esconder a verdade por muito tempo. A avó começou. Mas sua voz foi interrompida por uma explosão nova, dessa vez vinda de uma das caminhonetes. Fumaça e chamas começaram a se espalhar, e a sala rapidamente se tornou um caos. Gael sentiu o medo se misturar com a adrenalina. Precisamos sair! Não, não podemos deixar Lavínia aqui. Cecília gritou. Agora, a mulher que parecia ter tantas peças soltas. O medo de perder a filha a consumia. Mas então, entre a confusão e o alvoroço, Lucas foi abruptamente contido por um dos encapuzados, que puxou uma máscara, revelando um rosto que fez o coração de Gael parar. Era Vitor, o amigo de infância de Gael. O que está acontecendo aqui? Por que você está com eles? Gael gritou em choque. Eu não tenho escolha, Victor respondeu, abaixando a arma. Eles sabem o que você fez. Sabem sobre a fortuna da sua família. Isso não é apenas sobre nós, sobre você. É sobre algo que remonta às raízes da nossa história. Naquele momento, a sala ficou em silêncio. Gael olhou para Victor, tentando entender. O que ele queria dizer? O que isso significava?
Ele sentiu o chão sob seus pés balançar, enquanto revelações jogavam uma sombra sobre o que sempre acreditou. Você não pode estar falando sério, Gael balbuciou, mas na verdade, uma parte dele queria acreditar que tudo aquilo era um pesadelo, que tudo remonte a ele era uma ilusão. Eu estou. E a verdade é que tudo isso gira em torno de Lavínia. O passado que você tentou enterrar pode voltar a nos assombrar e não temos muito tempo. Victor olhou para todos, seu olhar carregando um peso que parecia insuportável. Enquanto palavras caíam como pedras no chão, Lavínia, ainda de mão dada com Jurema, olhou para a avó e depois para a mãe dela. O que está acontecendo? Sua voz era doce e inocente, mas tão tragicomédica. Gael foi pego numa tempestade de emoções. A sensação de claustrofobia crescia à medida que tudo parecia prestes a explodir. Um novo pânico crescendo no peito. Eles estavam cercados por uma verdade obscura. Entre amigos, entre perigos. E o fio invisível que mantinha tudo junto estava prestes a se romper. Eu não sei, Cecília disse, finalmente quebrando aos prantos. E enquanto o desespero a envolvia, um estrondo ecoou novamente. O teto começou a desmoronar, e naquele segundo, a ligação entre passado e presente parecia estar prestes a ser destruída. Em meio ao tumulto, Gael percebeu a verdade aterradora. As escolhas que seu passado o levara a fazer iam se desvelar em um momento, e ele tinha que decidir que lado escolheria. O que ele faria agora? A batalha não era apenas sobre proteger Lavínia, mas sobre sobreviver à verdade que estava prestes a vir à tona. Uma verdade que mudaria tudo. O teto desabou. Pedaços de madeira e concreto voaram, e um grito ecoou pela sala. Cuidado! Enquanto o caos tomava conta, Gael agarrou Lavínia, empurrando-a para o lado, enquanto o calor e a poeira envolviam todos. E foi naquele momento, em meio ao alvoroço, que algo extraordinário aconteceu. A avó de Lavínia parecia se desmaterializar na fumaça, mas uma luz intensa atravessou o nevoeiro. Gael virou-se, e o que viu fez seu coração parar por um segundo. No meio da poeira, uma figura se destacava, iluminada por um feixe de luz. Era uma mulher de cabelos dourados, uma expressão conhecida no rosto. Elise, a irmã de Gael! Gael gritou. Seus olhos se arregalaram em choque, enquanto Elise avançava com um ar de determinação. Você está viva? Você sumiu? As emoções o dominavam, uma mistura de alegria e incredulidade. Agora não é a hora, Elise respondeu, segurando um dispositivo estranho no pulso. Eles estão vindo! Todos estão ameaçados! A urgência na sua voz fez o resto do mundo desvanecer. E Gael percebeu que todas as revelações a respeito de sua vida estavam prestes a mudar. O que você quer dizer com eles? Cecília a interpelou, piscando os olhos, talvez perguntando-se se estava sonhando. Elise manteve o olhar fixo. Aquilo que você não sabia. A verdade sobre nossa família. Temos um legado a proteger. E Lavínia é o centro de tudo isso. Alguns na sala murmuravam, em choque. Jurema puxou Lavínia mais perto, seu instinto materno assumindo o controle. Você está dizendo que eu, nossa família, estamos envolvidos nesse imbróglio todo. O que estava acontecendo parecia uma tormenta, e o tempo corria. Sim, e há muito mais, Elise disse, passando uma mão pelas madeixas, como se estivesse se recuperando de um colar de controladores. O que você perdeu, Gael, está relacionado com o que se segue. As alianças da nossa família veem o poder que Lavínia possui.
Os gritos e o barulho se espalhavam, enquanto a situação se tornava mais ameaçadora. Então você está dizendo que Lavínia é a chave para isso tudo? Gael questionou, absorvendo as palavras, mas a tensão se tornava insuportável, como uma corda prestes a se romper. A figura encapuzada de Lucas estremeceu. Isso é um absurdo! Ela é apenas uma criança! Ele olhou de forma raivosa para todos, o medo enlouquecendo o olhar. Mas Elise não recuou. Não é só uma criança! É a última linha de defesa! Elise bradou, e suas palavras ecoaram. A sala parecia estar dividida entre os que apoiavam a volta de Elise e os que desprezavam a situação. E Lavínia, entre todos, com a mente confusa, não sabia a que lado pertencia. Nesse momento, um dos encapuzados que estava atrás do grupo fez um movimento rápido. Chega! É hora de decidir, Gael! Ele puxou a máscara para baixo, e o rosto que apareceu foi outro choque. Era André, o melhor amigo de Gael, agora envolvido nesse jogo de sombras. Ninguém pode sair, senão... Senão o quê? Gael questionou, já se preparando para o confronto. Mas antes que pudesse responder, uma nova explosão ocorreu, fazendo o chão tremer sob seus pés. As paredes começaram a colapsar e a fumaça invadiu a sala. Eu não tenho tempo para esconder verdades, Elise gritou, parecendo imune ao caos ao seu redor. Você precisa saber, Gael, o legado que vocês guardam e as alianças que foram feitas podem ser a salvação ou a condenação de todos nós. Se não agirmos agora, perderemos tudo. O estômago de Gael revirava. O que mais estava escondido sob a superfície? Ele olhou para Lavínia, que ainda estava confusa, e o peso de suas responsabilidades parecia esmagá-lo. Não se aproximem dela! Ele rugiu, preparando-se para proteger sua filha a qualquer custo, mesmo que isso significasse confrontar aqueles que havia considerado amigos, ou até mesmo familiares. O olhar de Elise era intenso, quase como se as respostas estivessem prestes a ser desvendadas. Mas então, como em um filme, tudo mudou em questão de segundos. Do outro lado da sala, um forte barulho ecoou e um dos encapuzados, sem aviso, puxou uma arma e apontou para Elise. Para tudo acabar, você deve pagar. A ameaça pendia no ar enquanto a sala parecia se desintegrar. Gael sentiu o nó na garganta de forma brusca. Era hora de decidir de que lado estava e que segredos estavam prestes a vir à tona. Ou todos eles poderiam se perder em meio ao desespero. O que mais Layla poderia alcançar? E antes que pudesse fazer algo, um estalo ecoou. A arma disparou. E o destino de todos estava em... Enquanto o caos tomava conta, Gael agarrou Lavínia, empurrando-a para o lado, enquanto o calor e a poeira envolviam todos. E foi naquele momento, em meio ao alvoroço, que algo extraordinário aconteceu. A avó de Lavínia parecia se desmaterializar na fumaça, mas uma luz intensa atravessou o nevoeiro. Gael virou-se, e o que viu fez seu coração parar por um segundo. No meio da poeira, uma figura se destacava, iluminada por um feixe de luz. Era uma mulher de cabelos dourados, uma expressão conhecida no rosto. Elise, a irmã de Gael, que todos acreditavam ter desaparecido há anos. Não era possível. Ele ficou paralisado, a mente girando. Eu não posso acreditar! Gael gritou. Seus olhos se arregalaram em choque, enquanto Elise avançava com um ar de determinação. Você está viva! Você sumiu! Oh, as emoções o dominavam, uma mistura de alegria e incredulidade.
Agora não é a hora! Elise respondeu, segurando um dispositivo estranho no pulso. Eles estão vindo! Todos estão ameaçados! A urgência na sua voz fez o resto do mundo desvanecer, e Gael percebeu que todas as revelações a respeito de sua vida estavam prestes a mudar. O que você quer dizer com eles? Cecília interpelou, piscando os olhos, talvez perguntando-se se estava sonhando. Elise manteve o olhar fixo. Aquilo que você não sabia, a verdade sobre nossa família. Temos um legado a proteger, e Lavínia é o centro de tudo isso. Alguns na sala murmuravam, em choque. Jurema puxou Lavínia mais perto, seu instinto materno assumindo o controle. Você está dizendo que Lavínia é a chave para isso tudo? Gael questionou, absorvendo as palavras, mas a tensão se tornava insuportável, como uma corda prestes a se romper. A figura encapuzada de Lucas estremeceu. Isso é um absurdo. Ela é apenas uma criança. Ele olhou de forma raivosa para todos, o medo enlouquecendo o olhar. Mas Elise não recuou. Não é só uma criança. É a última linha de defesa. Elise bradou e suas palavras ecoaram. A sala parecia estar dividida entre os que apoiavam a volta de Elise e os que desprezavam a situação. E Lavínia, entre todos, com a mente confusa, não sabia a que lado pertencia. Nesse momento, um dos encapuzados que estava atrás do grupo fez em movimento rápido. Chega! É hora de decidir, Gael. Ele puxou a máscara para baixo, e o rosto que apareceu foi outro choque. Era Victor, o melhor amigo de Gael, agora envolvido nesse jogo de sombras. O que está acontecendo aqui? Por que você está com eles? Gael gritou em choque. Eu não tenho escolha, Victor respondeu, abaixando a arma. Eles sabem o que você fez. Sabem sobre a fortuna da sua família. Isso não é apenas sobre nós, sobre você. É sobre algo que remonta às raízes da nossa história. Naquele momento, a sala ficou em silêncio. Gael olhou para Victor tentando entender. O que ele queria dizer? O que isso significava? Ele sentiu o chão sob seus pés balançar, enquanto revelações jogavam uma sombra sobre o que sempre acreditou. Você não pode estar falando sério, Gael balbuciou, mas na verdade, uma parte dele queria acreditar que tudo aquilo era um pesadelo, que tudo remonte a ele era uma ilusão. Eu estou, e a verdade é que tudo isso gira em torno de Lavínia. O passado que você tentou enterrar pode voltar a nos assombrar, e não temos muito tempo. Victor olhou para todos, seu olhar carregando um peso que parecia insuportável. Enquanto palavras caíam como pedras no chão, Lavínia, ainda de mão dada com Jurema, olhou para a avó e depois para a mãe dela. O que está acontecendo? Sua voz era doce e inocente, mas tão tragicomédica. Gael foi pego numa tempestade de emoções. A sensação de claustrofobia crescia à medida que tudo parecia prestes a explodir. Um novo pânico crescendo no peito. Eles estavam cercados por uma verdade obscura, entre amigos, entre perigos. E o fio invisível que mantinha tudo junto estava prestes a se romper. Eu não sei, Cecília disse, finalmente quebrando aos prantos. E enquanto o desespero a envolvia, um estrondo ecoou novamente. O teto começou a desmoronar e naquele segundo a ligação entre passado e presente parecia estar prestes a ser destruída. Em meio ao tumulto, Gael percebeu a verdade aterradora. As escolhas que seu passado o levara a fazer iam se desvelar em um momento, e ele tinha que decidir que lado escolheria. O que ele faria agora?
A batalha não era apenas sobre proteger Lavínia, mas sobre sobreviver à verdade que estava prestes a vir à tona. Uma verdade que mudaria tudo. E então, em um momento devastador, o impacto fez com que todos parassem. Com um movimento rápido, Elise pressionou um botão e a cápsula se abriu, liberando uma onda de luz. Um holograma saltou para fora, prendendo a atenção de todos. A imagem era nítida, e nela, a figura de uma mulher familiar surgiu, a mãe de Cecília e Elise. "Olá, minhas filhas!" A voz dela soou como um eco distante, mas a mensagem que se seguiu causou um choque ainda maior. Se você está vendo isso, significa que tudo saiu do controle. Gael ficou paralisado. O que isso significava? A peça que faltava em todo esse quebra-cabeça se revelava. Era uma mensagem de aviso, um pedido de socorro. A mãe delas tinha uma ligação secreta com tudo isso, algo que mudava o curso da história. Lavínia estava no meio de algo muito maior do que ele poderia imaginar. E enquanto a imagem da mulher continuava a falar, ele se perguntou: quem eram realmente? Uma nova camada de segredos estava se desdobrando, desafiando tudo que ele acreditava saber sobre suas vidas. As consequências daquela revelação vibravam na sala, e o futuro de todos estava agora em dúvida. "O que você fez?" Gael perguntou a Cecília. O pesadelo apenas começava, e todos estavam prestes a descobrir que as regras mudaram novamente. A fumaça dançava no ar, tornando tudo em uma névoa de incertezas. Gael estava paralisado, o coração acelerado, enquanto a imagem holográfica da mãe de Cecília e Elise se desvanecia lentamente. Naquele momento, ele percebeu que todos estavam conectados por uma teia de mentiras e segredos. "O que você está dizendo?" A voz dele tremia. "Você está dizendo que Lavínia é a chave de tudo?" Sim. A conexão agora fazia sentido. Lavínia, a inocente criança no meio desse turbilhão, em quem todos depositavam suas esperanças. Mas o medo pulsava forte. As ameaças ainda estavam lá fora. "Precisamos sair agora!" ele gritou, sentindo o desespero tomar conta. O teto estava desmoronando, o mundo se despedaçando ao seu redor. Cecília se virou para ele, lágrimas nos olhos. "Gael, eu nunca quis que isso acontecesse. Fui forçada a fazer escolhas difíceis." O peso da culpa parecia quase insuportável. Ele olhou para Lavínia, que ainda segurava a mão de Jurema, com um semblante de total confusão. O que deveria fazer? O que poderia fazer? "Cecília, agora não é a hora para explicações." Gael rugiu, mas seu coração pulsava forte por ela, por tudo que eles haviam passado juntos. O amor ainda queimava, embora misturado com o medo e a traição. "Mas preciso que você entenda." Ela insistiu, o pânico em sua face. "Nossos destinos estão entrelaçados, Gael. Mas antes que pudesse continuar, outro estrondo ecoou pelo ar, cortando suas palavras. Uma das paredes rachou e o clima ficou tenso demais. "Todos para a saída!" gritou Elise. "Anda! Rápido!" Com um movimento decidido, ela puxou Lavínia para perto, enquanto os outros se moviam rapidamente para escapar do colapso iminente. Gael segurou Cecília firme por um segundo. Seus olhos se encontraram em momento que parecia durar uma eternidade. "Você ainda é a mulher que eu amei", ele sussurrou. "Mas se não sair daqui com nossa filha, não vou te perdoar." A determinação brilhou em seus olhos.
No caminho, o caos era absoluto. As paredes tremiam. A fumaça deixava o ar irrespirável, mas conforme eles se moviam, os encapuzados pareceram hesitar, como se a verdade revelada tivesse um peso que os paralisava. Finalmente, chegaram a uma saída lateral da mansão. O ar fresco atingiu seus rostos, mas o alívio foi breve. Um grupo de homens armados estava esperando. Um deles, Victor. Você não pode levar Lavínia, gritou, a tensão em seu corpo uma corda esticada. Ela é a chave, não a arma! Elise gritou de volta, sua voz firme. Havia uma esperança de que a verdade pudesse ser forte o suficiente para romper todas as divisões construídas naquele dia. Gael, em um momento de clareza, se virou para Victor. Você realmente acha que a guerra vai resolver isso? Que o poder vai te dar o que você deseja? O silêncio dominou, enquanto todos trocavam olhares. Aquela era uma escolha crucial. Um momento em que tudo poderia mudar. Permitam que Lavínia escolha! Cecília gritou, com o desespero fazendo a voz dela tremer. E você sabe que está errado, Victor. Ele hesitou, todos olhares voltados para ele. Acho que podemos tentar outra saída, Victor finalmente disse, em um tom mais calmo. No fundo, a luta de todos ali em busca da verdade e da proteção parecia trazer um pequeno fio de esperança. Lavínia olhou para todos com os olhos grandes e brilhantes. Então, nós ficamos juntos? Sua voz doce cortou o ar tenso e, finalmente, uma luz de entendimento brilhou no meio da escuridão. Todos se revelaram, não como inimigos, mas como seres que buscavam a verdade. O mistério que cercava o passado ainda pairava, mas agora a força do amor e da família poderia abrir novos caminhos. Enquanto deixavam a mansão, o céu clareava, um novo dia começando. A jornada não estava acabada, mas um renascimento havia começado, e a união os deixava mais fortes. Gael respirou fundo, sentindo a mudança no ar. Agora, mais do que nunca, eles precisavam se unir e enfrentar o que viesse pela frente. A história parecia ter um novo rumo. E ele estava decidido a proteger sua filha, custasse o que custasse. E assim, a vida seguiu, carregando assuntos inacabados, segredos por revelar e um mistério que ainda pairava no ar. O futuro estava em aberto. E, pessoal, isso não termina aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de unir forças. Vamos juntos!